O tema de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo necessário na nossa vida, né? Então, assim, eu quero usar esses minutinhos que temos aqui para poder conduzir vocês a um raciocínio, tá? E para isso, eu gostaria de postar um texto aqui. Deixa eu pegar o texto aqui primeiro, colocar aqui na tela. Vamos ver aqui. Peraí. Ok, apareceu eu aí, né? Tá certo? E agora nós vamos ver o texto. O texto que eu quero ler para vocês, ele se encontra em Josué. Cadê Josué? Tá aqui Josué, capítulo 20, verso 9. Tá aqui. Mas antes disso, deixa eu só contextualizar aqui para vocês, tá? Veja, imagine a cena. Eu estou colhendo lenha. Colhendo lenha não? Colhendo lenha, acho que fala colhendo, né? Estou pegando lenha, cortando lenha numa floresta. Está eu e o Daniel, né? Tá eu e o Daniel batendo mau papo ali, aquela coisa toda tal. E aí de repente eu estou com o machado batendo na lenha, né? De repente eu bato o machado na madeira e quebro o cabo, né, do meu machado e a lâmina sai girando assim, ó, girando e pega na garganta do Daniel. E o Daniel cai assim ensanguentado e eu não sei o que fazer. Eu fico olhando aquilo lá, né? Eu fico meio desesperado e aí de repente chega do nada o Ramírez. O Ramírez é cunhado, né? E o Ramírez não viu que foi sem querer, que eu bati o machado na madeira e que quebrou e espirrou a lâmina, né? E aí o Ramírez, quando olha aquilo para mim, né? Ele já se sente no direito de vingar a morte do cunhado. Estou dizendo essa história para que você pense como era no Antigo Testamento, lá nos tempos bíblicos, bem para trás de Jesus, bem antes de Jesus. Havia um senso comum na sociedade, não que é uma lei bíblica, tá bom? É um senso comum do vingador. Então, se alguém matasse alguém da minha família, eu tinha o direito de me vingar, tirar uma outra pessoa da família. É aquele negócio do dente por dente, olho por olho. Tá entendendo? Então imagine só essa situação. Eu tô ali com aquela situação constrangedora, o Ramírez olha para mim e ele já sente no direito de tirar minha vida. E aí? Até eu explicar que foi sem querer, que o machado quebrou, que espirrou, rapaz, não tem como explicar. Certas situações ali, o Ramírez que não viu, não tinha testemunha, ele só chegou e viu o corpo ali e eu com o machado na mão, né? Imagina. Então, acontece o seguinte, naquela época, Deus criou o que nós conhecemos como cidade de refúgio. O que são essas cidades de refúgio? A pessoa nessa situação que via que ela era inocente, né? Foi um acidente, né? Ela poderia correr até essa cidade e nessa cidade ela teria a oportunidade de se explicar. Então, fora dos portões, dos muros dessa cidade, se o Ramírez ou qualquer parente do Daniel me visse, ele tinha todo o direito de me matar. Então, qual era a minha esperança? Era fugir o mais rápido possível, não deixar que o Ramírez me pegasse ou qualquer parente do Daniel e eu fugisse para essa cidade. Naquela região ali do tempo de Juízes, de Josué, Deus estabeleceu cidades de refúgio e haviam placas conduzindo cidade de refúgio. Então, várias pessoas que cometeram crimes que não foram o culposo, né? Ou é o doloso? Não, é o culposo. O doloso é aquele que tem a intenção de matar, né? Mas aquele que é o culposo, que foi sem querer, ele poderia fugir para essa cidade para poder explicar. Ir lá, quando ele chegasse, passasse pelo portão, entrasse pelos muros lá, ele chegava, ele já estava ali tranquilo, porque ninguém agora poderia matar ele. Teria que ouvir ele e passar por um julgamento. Então imagine só. Imagine você nessa situação, você vendo ali o corpo, as pessoas chegando para querendo justiça com as próprias mãos, e você sai correndo, e de repente as pessoas correndo atrás, e você pensa, para onde eu vou, para onde eu vou? Já sei, tem um refúgio, tem um lugar onde eu possa ser poupado a minha vida. E você corre com todas as forças tal, e é longe, você vai correndo, passando os obstáculos, de repente lá na frente você vê a cidade e vai correndo, enquanto você
passa pelo portão, você encontra refúgio, abrigo, entra, e lá dentro da cidade você fica aliviado. Imagina só. Então veja, esse tipo de sensação eu vou trabalhar com vocês hoje, tá? Mas o texto que eu queria ler está lá em Josué, eu vou postar agora aqui, né, para nós, e vou ler, tá? O texto diz o seguinte, ó: são estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, para que o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas, todo aquele que por engano, olha lá, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Ok? Então vocês viram aqui que Deus criou esse sistema para poder poupar a vida de um inocente. Ok? Muito bem. Então, esse senso de refúgio para os antigos, os israelitas, eles tinham, quando pensavam em refúgio, eles pensavam nesse tipo de situação: poupar a minha vida e prolongar a minha vida. Poder se explicar, poder falar, poder alguém ouvir. Isso é refúgio para Israel. Tá? Com isso, você vai olhar alguns textos bíblicos e eu vou ver com vocês agora. Ó, vou convidar vocês agora para a gente ir lá para Salmos. Eu vou abrir aqui o livro de Salmos. Aqui, Salmos. Eu vou ler o Salmo 46. Deixa eu pegar aqui. 46, verso 1. Olha, bem conhecido de vocês, né? E muito repetido na Bíblia, né? Deus é o que, gente? Nosso refúgio e fortaleza. Eu não compartilhei aqui para vocês, né? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, beleza. Agora vocês estão vendo aí, né? Então olha aqui, ó. Salmo 46, verso 1. Deus é nosso refúgio e o quê? Fortaleza. Olha, presta atenção agora que fala, ó, socorro, bem presente no quê? Nas tribulações. Você muitas vezes já leu esse texto e ouviu esse texto, mas fica uma coisa meio assim superficial. Deus, ok, Deus é meu refúgio, é minha fortaleza, né? Quando eu estou em aflição, em perigo, Ele me ajuda. Só que isso é muito profundo para o escritor bíblico. Para quem estava naquele momento, naquela situação de precisar realmente de um socorro, né? As cidades que eram fortalezas, né? Isso representava muito para eles, né? Muito para eles. Então, quando o salmista fala assim, Deus é meu refúgio e fortaleza, é muito mais profundo do que a gente pensa. Tá? Quer ver um exemplo? Vocês perceberam que a palavra refúgio, ela significa fugir de algo, né? O que é fugir do quê? Fugir de algo que vai me prejudicar, né? Então as pessoas se refugiavam nessas cidades para fugir da morte, para procurar uma salvação. Estão entendendo? Outra coisa que a gente tem que entender: as cidades naquele tempo eram diferentes os limites que nós temos hoje, né? Os limites geográficos, né? Hoje um limite geográfico às vezes é um rio, é considerado uma rua, uma estrada, limite geográfico de cada cidade, né? Mas naquele tempo, o que separava as cidades eram muros. Então, assim, o que tinha do muro para dentro era a cidade. O que era do muro para fora era uma terra sem lei. Uma terra sem lei. Muitas pessoas, né, muitos reis que construíam as suas cidades, eles pensavam nisso. Muitas vezes eles construíam próximo de um rio, para que o rio estivesse dentro da cidade, houvesse também espaço para o plantio, para que as pessoas pudessem trabalhar e cultivar dentro da cidade e que os muros, né, eram cercados toda a cidade para trazer proteção. Dentro da cidade havia leis, havia ordem, né? Então, assim, as cidades antigamente elas representavam essa questão de fortaleza. Quando a gente pensava em fortaleza, a gente pensava em cidades com muros, grades, né? E que dentro eu tenho uma autossobrevivência. Porque nos portões para fora era terra sem lei. Hoje as cidades não são assim, né? Não existe cada limite geográfico, existe a sua lei e tal. Mas antigamente não tinha. Fora dos muros era uma terra sem lei. Então, quando alguém pensava em fortaleza naquele tempo bíblico, pensava numa cidade com muros onde eu estaria dentro
protegido de perigos, eu teria condições de sobrevivência. A fortaleza me protege dos perigos. Entende? Então, quando fala assim, Deus é meu refúgio, ou seja, refúgio, a pessoa lembrava do quê? Dessa cidade que abrigava o pecador e lá o pecador era aceito para se explicar. Entende? Então, quando fala assim, Deus é meu refúgio, as pessoas falam, então Deus, ele aceita o pecador e ele ouve aquilo que eu tenho para dizer. Entende? Olha que interessante. Deus é meu refúgio e fortaleza. Então Deus é um ser que me protege e que dentro dele eu tenho sobrevivência. Vocês estão percebendo? Muito bem. Vamos tentar trazer isso para o conceito de hoje. O conceito de hoje. Vamos falar sobre refúgio. Refúgio. E o título da mensagem é Quem é o seu refúgio? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Quem é o meu refúgio? Para quem... Agora eu vou falar de pessoas, tá? Para quem eu fujo, para quem eu corro quando as coisas não vão bem? Quando eu sou incriminado, quando cometo erros, para onde eu fujo para ter segurança? Né? No meu caso, eu já tive várias pessoas que foram meus refúgios, mas hoje, né, eu só tenho uma pessoa para dizer que é o meu refúgio. Né? O meu refúgio hoje é minha esposa. Por quê, pastor? Por que tua esposa? Porque quando eu faço algo errado, eu corro para os braços dela, porque eu sei que ela vai me ouvir. Ela sabe que eu sou pecador, que eu sou falho, mas ela vai me ouvir e vai tentar me tratar com justiça, coisa que as pessoas não fazem. As pessoas lá fora não sabem quem eu sou. Eu cometo erros, né? Mas as pessoas muitas vezes não querem a minha explicação. Quantas vezes eu errei, fiz algo, né? Reconheci o erro, fiz erro, não porque eu queria fazer o erro, mas aconteceu, e é assim que acontece. Muita gente faz as coisas erradas não querendo e acabou, a gente magoa uma pessoa, a gente deixa de fazer algo, enfim, a gente não satisfaz as expectativas de algumas pessoas, a gente erra. E aí, para onde você foge? No meu caso, eu fujo para os braços da minha esposa. Ela é o meu refúgio. Ela é meu refúgio. Ela me ouve. Ela sabe quem eu sou. Ela não me conhece por dentro, né? Mas é alguém físico que eu posso confiar. E sabe, né? Nessa nossa vida, nós precisamos ter pessoas, né? Quer seja a esposa, quer seja o marido, um filho, um amigo, um pai, uma mãe, um tio. Mas nós, seres humanos, precisamos ter pessoas que a gente confie. Pastor, eu não confio em ninguém. Então tem um problema. Porque nós não somos uma ilha para viver sozinhos. Né? Eu lembro que quando eu estava no meu auge da minha depressão, da minha situação assim triste, né? Psicológica, eu estava muito mal, eu não me abria. Eu não me abria com a minha esposa. Eu não considerava ela como refúgio, porque eu achava o seguinte, eu vou falar das minhas fraquezas, então ela não vai me amar mais, porque ela vai ver o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou pecador. E foi ao contrário. Quando eu me abri para ela e vi que ela me amava e que me aceitava com os meus erros e que estaria ali não para me julgar, mas para me ajudar, ela se tornou o meu refúgio. Então eu estou falando para alguém aqui que talvez precise, né? Precise se abrir, quer seja para um psicólogo. Né? Eu tinha também outra dificuldade de fazer terapia. Eu sou pastor, eu atendo pessoas, tal, né? Eu achava que isso não precisa. Não. Outro dia eu estava falando com um rapaz, né? Estava conversando com ele. Ele está com um problema no lar. Aí perguntei se a esposa já tinha feito algum tipo de terapia. Ele falou assim: não, ela não fez, mas ela precisa fazer. Tá doido? Ela faz tal, tal. Aí eu falei: e você, já fez terapia? Não, pastor, eu não preciso disso. Mal ele sabe, né, que ele precisa. Todos nós precisamos de terapia. Quem dera se todos nós cuidássemos da cabeça, né, e que procurássemos profissionais para poder nos ajudar.
Mas existem alguns certos preconceitos que nós temos, né, de se abrir, de mostrar o quanto nós somos frágeis, né? A gente quer sempre estar forte, bem na fita, e isso não leva a nada, né? Eu tentei levar uma vida perfeita, mostrar que eu era o super pastor, o super pai, o super marido, mas não dá certo. Eu não conheço ninguém que consegue suportar isso por muito tempo, tá? Então, assim, estou dizendo para você que você precisa encontrar um refúgio de uma pessoa. Porque só quando você tiver um relacionamento pessoal com alguém e você considerar essa pessoa como um refúgio, aí então você entenderá o teu relacionamento com Deus. O fato de eu ir atrás da minha esposa e com as limitações da minha esposa e ela me atendendo, me ouvindo, hoje eu sei que além da minha esposa, eu tenho um refúgio, fortaleza, o Senhor, meu Deus. Ele é o meu refúgio. Tá? Agora vamos falar de fortaleza. Né? O que é a tua fortaleza? Né? O que você se sente protegido? Né? Por exemplo, eu estou aqui, ó. Olha aqui. Esse é o meu mundinho, é o meu escritório, é a minha casa. Né? Aqui eu me sinto seguro. Aqui eu fujo. Muitas vezes eu fujo para Deus aqui nesse escritório. E aqui eu sinto uma fortaleza. Não é um lugar perfeito, tem seus problemas, mas quando a gente está... Eu saio para o trabalho, por exemplo, ontem foi um dia complicado de trabalho, muitas coisas para ser atendidas, conversadas e tal, mas quando eu retorno para casa, a minha fortaleza, eu me sinto seguro, entro dentro de casa, fecho a porta, estou no meu lar. E você precisa ter uma fortaleza na sua vida, você precisa de um lugar para se sentir seguro. A sua casa não é um lugar? Será que é a casa da mãe? A casa de uma amiga? Mas você precisa ter um lugar onde você possa encontrar segurança. E se você quer que seja o teu lar, então comece a valorizar o teu lar. As tuas quatro paredes, o teu teto que você tem. É isso que nos dá proteção, né? E veja, a gente precisa aprender a valorizar a nossa casa, o nosso lar, uma fortaleza. Porque só assim nós vamos entender que o nosso Deus é quem nos protege dos perigos. É Ele que tem os muros de proteção contra o mal. Né? E dentro dessa fortaleza eu estou protegido. Tá certo? Então veja, estou tentando fazer com que você encontre na sua realidade refúgio e fortaleza, para que você então compreenda que nosso Deus, ele é refúgio e também fortaleza. Mas veja, além de tudo isso, tem um segredinho aqui, e eu vou contar para você qual é. Tá? Como então se achegar a Deus como um refúgio e como uma fortaleza? Eu tenho dificuldade, pastor, eu não consigo, eu não tenho referências aqui no meu mundo do que é refúgio, do que é fortaleza, então eu olho para Deus, é uma coisa tão fria. Então eu vou dar um segredinho para você. Tá? Tem uma história real, tá? Isso aconteceu quando os Estados Unidos estavam na guerra civil, né? O norte e o sul estavam guerreando ali nos Estados Unidos. E quem era o presidente naquela época era o Abraham Lincoln, tá? Um baita de um presidente bem conhecido, né? Existem muitas lendas e mitos sobre esse homem, né? Mas essa história, ela existe em vários outros livros de história, né? Conta-se uma história de um garoto que ele foi para a guerra. Lá na guerra ele perdeu o irmão, os parentes, o pai, e a mãe dele estava sozinha em casa. E a mãe não tinha condição de sobreviver, de procurar alimento e tal. Então o soldado, né, o filho preocupado com a mãe, ele consegue ir viajar até Washington, D.C., lá na capital, e ele vai lá para ter um encontro com alguém responsável, até com o presidente, para que o presidente libere ele do campo de batalha para que ele cuide da mãe dele. É algo louvável, né? Mas enfim, aí diz a história que ele chegou no portão da Casa Branca lá, né? Na Casa Branca, e havia um soldado. E ele queria entrar, o soldado falou: onde você vai, garoto? Onde você vai? Não, eu sou soldado, tal, eu estava na guerra, tal, assim, aconteceu isso, e eu preciso muito falar com o presidente. E o soldado falou: não, você não vai entrar aqui não, rapaz. E outra, o presidente tem muita coisa importante para falar, para fazer, ele não tem tempo para te ouvir. Então volta lá para o campo de batalha, vai servir lá o exército.
Ele falou, não, aí tentou explicar de novo, o soldado falou, rapaz, você não vai entrar aqui, você não tem autoridade para entrar, entendeu? E outro, o presidente tem muita coisa para fazer, não tem tempo para receber você. Aí diz a história que esse soldado sentou ali próximo, né, do portão, triste, pensando o que ele ia fazer da vida, né? E aí chegou um garotinho que estava ali perto, tal, chegou, viu o soldado sentado e começaram a conversar. E o garotinho falou, por que você está triste? O que está acontecendo? O que você está fazendo? Você não é daqui, né? Eu falei, não, não sou. E aí começaram a conversar. E o soldado explicou para ele da história, aquela coisa toda, da mãe que perdeu os pais e tal, e que precisava muito falar com o presidente. Aí o garotinho falou assim, né? Ah, eu posso te ajudar. Ele falou, você pode me ajudar? Sim, sim, sim. Vem cá. E aí o garotinho pegou ele pela mão e puxou ele. Falou, vem cá. E ele, o soldado levantou, foi. E eles foram em direção ao portão, que estava o soldado lá. E aí o soldado nem olhou para eles. E aí passou o garoto junto, né, puxando o soldado pela mão, e ele entrou pelo portão. E o soldado falou, nossa, que beleza, tô dentro da Casa Branca, né? E ele foi entrando pelo saguão oval, né, da Casa Branca, e viu muitas pessoas ali conhecidas, generais e tantas outras pessoas de alta patente, e o garoto puxando ele. E eles foram subindo, até chegar numa porta onde dava a sala presidencial, né? E o garotinho, rapaz, foi entrando, nem bateu na porta, ele já abriu o maçanete e entrou. E o soldado foi no vácuo, né? Aí diz a história que estava Abraham Lincoln junto com o general, com um mapa aberto, né? Fazendo estratégias de guerra, né? E Abraham Lincoln olhou assim e falou assim: Oi, Ted, tudo bem? Quem é o seu amigo? Aquele moleque se chamava Ted Lincoln, né? Que era filho de Abraham Lincoln. E ele falou assim: Papai, esse soldado tem algo muito importante para dizer para você. E ali o soldado abriu o coração para o presidente, e o presidente, Abraão, é fantástico, né? Lhe deu a dispensa e o garoto voltou para casa. Escuta uma coisa. Jesus, se você tem dificuldade de ir ao Pai, Jesus ele pega você pelo braço e te leva até o trono celestial. E olha para Deus Pai e diz o seguinte: Papai, esse teu filho tem algo importante para dizer. Então, assim, se você não tem uma referência hoje como refúgio, fortaleza, tente colocar a tua referência em Jesus Cristo. Jesus Cristo vai pegar você pela mão e vai te levar direto à sala do trono. E você vai ter uma audiência exclusiva com Deus. Toda vez que você ora ao Pai em nome de Jesus, Jesus ele te leva diante do Pai. Essa é a graça de Jesus. Esse é o trabalho maravilhoso que Jesus hoje faz por nós de intercessão. Então, querido, quando você ouvir Deus é o nosso refúgio e fortaleza, eu tenho certeza que você vai lembrar de tudo isso que nós falamos. E se você está com dificuldade de ter um padrão de refúgio e fortaleza, fique tranquilo. Jesus é aquele cara que te dá carona e te leva ao destino certo. E hoje Jesus pode fazer isso, te levar direto ao Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Cabe a você abrir o coração. Nós temos que aprender a falar com Deus, aprender a abrir o coração, dizer quem realmente nós somos, os erros que nós temos, reconhecer. Isso é fantástico, né? Ser sincero com Deus, ser real com Deus. Muitas vezes carregamos fardos da nossa vida de incompetência, de insucessos, de fracassos, né? E a gente não quer assumir que somos tudo isso, que erramos com as pessoas, que temos transgredido os mandamentos de Deus. A gente quer passar uma imagem de forte, de perfeitos, de bons, e nós não somos. Deus só poderá ser seu refúgio e fortaleza a partir do momento que você reconhecer que Ele é teu refúgio, que Ele vai te ouvir, que Ele conhece você e que Ele vai te tratar com justiça e com amor. Deus só será a tua fortaleza quando você entender que você é incapaz de sobreviver nesse mundo perigoso e que você precisa adentrar aos portões do santuário celestial para estar com Ele. E Jesus, Ele é a nossa ajudinha. Tá? Para finalizar, eu quero ler um texto em Apocalipse. Vou colocar aqui para nós. Deixa eu trocar aqui.
Bíblia, beleza, troquei. Olha só, Apocalipse capítulo 21, verso 1. Aqui, ó. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, mar já não existe. Vi também, olha só, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. E olha só, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Né? Fenomenal. Por que eu estou lendo esse texto? Porque os israelitas do Novo Testamento, João, quando escreveu isso, ele sabia que refúgio e fortaleza se encontra dentro de uma cidade. E por isso que a nova Jerusalém ela vai descer. E é descrita com muros, né? Porque lá dentro Deus estará conosco. É a nossa cidade de refúgio. É o verdadeiro refúgio que nós tanto almejamos. E muito em breve nós vamos poder ir para esse lugar onde não haverá mais dor, mais morte, nem pranto e nem injustiça. Que o Papai do Céu te abençoe, que o Papai te ajude a você nessa semana a ter uma comunhão mais íntima com Ele. Lembrando que Jesus te ajuda a ter essa comunhão mais íntima. E que você também desenvolva bons relacionamentos. Quer seja com as pessoas, para que você encontre uma pessoa que possa ser um refúgio para você. E também que você valorize o espaço que você tem para que seja uma fortaleza do Senhor. Uma fortaleza sua do Senhor. Ok? Vamos fazer uma oração? Feche teus olhos, oremos. Pai querido, obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado porque entendemos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Pai querido, nos ajude a nos abrigar, a fugir do mal e fugir para o Senhor. Nos ajude a crer que o Senhor nos protege, nos guarda de todo o mal. Nos ajude a viver uma vida de relacionamento com o Senhor. Se estou falando aqui para alguém que tem dificuldades em se abrir, em ser sincero, a se refugiar no que é correto, por favor, Pai, ajude esse teu filho a entender que as drogas, os prazeres, a pornografia, o dinheiro, a luxúria não pode ser um refúgio verdadeiro e uma fortaleza. Somente o Senhor é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nos abençoe, nos proteja, perdoe os nossos pecados, Pai, e nutra no nosso coração a ansiedade, de entrar na nova Jerusalém e viver contigo. É o que lhe peço em nome de Jesus. Amém.